Agora a segunda parte do vídeo sobre a Mesopotâmia, esse território tão importante da antiguidade. Com a morte do Sargão II, o reino da Acádia se enfraqueceu, foi ocupado pelos Amoritas, um dos povos mais importantes de toda a trajetória da Mesopotâmia, porque os Amoritas também são conhecidos como o primeiro Império Babilônico. Aí sim, um império enorme que foi capaz de ultrapassar as fronteiras dos rios Tigre e Eufrates. O Império Amorita se estabeleceu a partir do ano 1900 a.C., mas foi mais ou menos ali em 1700 anos antes de Cristo, sob o controle de um grande rei chamado Hammurabi, que o Império Babilônico realmente floresce. Sentado aí a gente vê o Hammurabi, ao lado dele tem dois sacerdotes importantíssimos para o desenvolvimento do Império Babilônico, né? Tem ali também os soldados do Hammurabi, e foi com Hammurabi que surge o primeiro código de regras penais, civis, administrativas que se tem registro da história da humanidade. É o Código de Hammurabi. Então veja, sempre que se fala de Código de Hammurabi, a primeira coisa que deve se pensar é o tal do olho por olho e dente por dente. Porque, ora, se você fere alguém nos olhos, você terá proporcionalmente um ferimento igual no seu. Se você arranca o dente de alguém, o cara vai arrancar o seu dente também. Porém, assim como hoje, a gente vai ter ali uma diferença de classes sociais. Então você tem a parte da nobreza e os sacerdotes, que ocupa o privilégio da sociedade. Você tem ali os homens livres e você tem os escravizados, né? Então são três pessoas que são entendidas como seres jurídicos, né? Nessa imagem a gente vai estar vendo aí a Estela de Hammurabi, que é uma pedra de 2,25 metros de altura. Nela está então confeccionada ali as inscrições e as regras do Código de Hammurabi. Veja como é desproporcional a questão jurídica da lei de talhão. Olho por olho e dente por dente. Se um nobre fura o olho de um outro nobre, este nobre, agressor, terá o seu olho furado. Até aí, beleza, olho por olho, dente por dente. Só que se um nobre fura o olho de um homem livre, este nobre não terá seu olho furado. Ele deverá pagar uma quantia de 500 gramas de prata e segue a vida. Se um nobre fura o olho de um cara que está numa condição de escravizado, ele deverá pagar para o dono do escravo uma quantia de 500 gramas de prata. Então é uma indenização mediante a uma avaria no produto do cara, né? Porque o escravo é entendido como um produto. Mas como nenhum império dura para a eternidade, o Império Babilônico também fraquejou, entra em declive e ele é atacado pelos hititas. São algumas pessoas que vêm ali do leste europeu, da Turquia, descem e eles se instalam ali, mas não dá nem tempo para sentir o gostinho da vitória, porque ao norte da Mesopotâmia estava surgindo o império mais violento e organizado do ponto de vista militar que se tem registro da Mesopotâmia. Surge o Império Assírio. Este império governou a parte da Mesopotâmia por séculos e ele é conhecido como o primeiro exército organizado da história. Foram eles que criaram táticas de guerra, infantaria, cavalaria, que para aquele momento histórico era importantíssimo para poder romper barreiras. Outro detalhe interessante sobre os assírios e essa intervenção militar deles é que, enquanto todos os outros que até então tiveram ali o seu esplendor na Mesopotâmia usavam o bronze, que é um material um pouquinho mais flexível, né, mais molinho, os assírios já usavam equipamentos de ferro. Então aí explica também a potência do exército assírio e tamanha violência que eles usavam contra os seus adversários. Era muito comum eles arrancarem a orelha dos seus adversários para poder mostrar como eles eram fortes. E eles dominavam os povos, e estes povos que eram dominados eram obrigados a lutar pelos assírios em guerras de expansão. Porém, não só de violência fica lembrado o Império Assírio. Foi lá que foi encontrada também
a primeira biblioteca do mundo. E quem era o rei que organizou esta biblioteca? Ele era o dono da biblioteca, Assurbanipal. Tá aí uma imagem de Assurbanipal, tá pegando pelo gogó ali um leão. Veja que ele tem o braço ali musculoso, parece até o leão também, né? Ele é maior do que o leão, o cara é monstruoso. Aí ele tá varando ali a barriga do leão com uma espada. E veja que ele tá bem sossegado, né? Tá tranquilo, e o leão, se eu não me engano, tá com uma flecha cravada no meio do cucuruco ali. Então é dele a biblioteca, do qual foi encontrada os vestígios que contam as histórias sobre toda essa trajetória da Mesopotâmia e de todos os povos até então ali descobertos, né? Então vejam, mediante a toda essa agressividade, os povos dominados pelos assírios passaram a se rebelar. E aí agora a gente vai falar um pouquinho dos medos, que a Média é uma região que ficava ali além da Mesopotâmia. Por enquanto, neste momento histórico, os persas estão sob a tutela dos medos. Depois os persas vão se tornar um império maior e vão dominar todo mundo, mas nesse momento os medos estão ali dominando então. Então há uma união entre o rei dos medos com o rei, que é o rei da Babilônia, o que restou da Babilônia, né? Desta união houve uma força tão grande capaz de colocar abaixo o Império Assírio. Então, quando emerge ao poder o primeiro rei dos caldeus, a partir desse momento, a gente está falando agora dos caldeus, é o fim dos assírios e o controle agora dos caldeus, ou a Nova Babilônia. Essa que fica muito conhecida na Bíblia, na Torá, que é a história que relata ali o Primeiro Testamento, né? E o rei mais importante da Nova Babilônia é o tal do Nabucodonosor. Impressionante. A cara do ator Heitor Martinez, que fez a novela Os 10 Mandamentos, da Rede Record. Impressionante. Se fosse irmão, não parecia tanto. Que teria mandado construir o jardim suspenso da Babilônia para poder agradar a sua esposa. Veja só que fofinho que ele é, né? E interessante que o jardim suspenso nada mais é do que um zigurate, que a gente viu quando eu falei sobre os povos da Suméria. E um fato importante sobre Nabucodonosor e a Babilônia, que a gente vai encontrar no Antigo Testamento, é que este malandrão foi até a região da Palestina, vamos supor assim, sequestrou os hebreus de lá e os levou escravizados para a Babilônia para poder fazer as obras públicas do seu governo. E, neste momento, os hebreus foram salvos pelos persas, que agora conseguiram vencer os seus inimigos medos, assumem o controle da região, invadem a Mesopotâmia, os persas decidem libertar os hebreus. É uma questão diplomática aí dos persas fazer um acordo ali com os hebreus. É óbvio que eles esperavam, né, que os hebreus, caso fosse necessário, os ajudassem num processo de expansão. E assim aconteceu, é assim que a Pérsia foi conseguindo conquistar tantos povos, né? A Pérsia que se tornou ali um dos maiores impérios da antiguidade. Então, com a formação do Império Persa, que é tema para uma outra aula, nós temos o fim do Segundo Império Babilônico, o Império dos Caldeus. Então, encerramos aqui a nossa aula, né, sobre a Mesopotâmia. Espero que vocês tenham gostado, tenham curtido. E no vídeo de hoje eu quero deixar um abraço especial para Maria Eduarda, do 7º ano A, que sempre está acompanhando, está sempre dando seus likes, sempre compartilhando e comentando no canal. Então eu fico muito feliz, viu, Maria Eduarda? Você é muito querida, tá? E também para o Leandro Alves, do 6º ano B, que está acompanhando também os vídeos do canal aí, tá? Um beijo para todo mundo e até a próxima aula, meu povo!